Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Moti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Ok, nós estamos no resumo, né? Do capítulo 12, que, como nós sabemos, conclui a parte central do Bhagavad Gita, que é dedicada ao estudo a respeito da natureza de Ishvara, né? Que Ishvara? Ishvara colorido pelos gunas, né? O Ishvara caracterizado pelos atributos dos gunas de Maya, e o Ishvara Nirguna, que é livre dos gunas, né? Livre dos atributos, né? Configurados pelos gunas de Maya. Esse Ishvara é o Nirguna Ishvara, o Nirguna Atma, que é a única realidade. Mas sobre essa realidade não dual, a única realidade, um sem o segundo, existe uma projeção aparente que produz, né, uma realidade que nós chamamos Mithya. É aquilo que não é realmente real, mas é disponível para a experiência e disponível principalmente para o conhecimento. Tudo que a gente conhece nesta ordem aparente, todo conhecimento científico, por dizer, é mítia conhecimento. E aí, o que que a gente vai dizer a respeito do conhecimento Satya? Existe somente um pramana, um meio para que nós possamos conhecer a natureza de Satya, que é a única realidade. Como esta única realidade é livre dos atributos e características e propriedades derivadas dos gunas de Maya, ela não é acessível através da percepção sensorial e as inferências intelectuais que dependem das percepções sensoriais. Então, nós precisamos de um pramana, um meio de conhecimento, a respeito da realidade Satya, que é a única realidade. A realidade Mithya é uma realidade aparente. Mais uma vez, todo conhecimento científico que nós obtemos é a respeito desta realidade aparente, projetada. Ela existe, sim, num fluxo constante de modificação, e ela tem um início, um meio e um fim. E a definição de realidade, a definição metafísica, é de que a realidade é aquilo que está sempre presente, sempre disponível e jamais sujeito ao nascimento, envelhecimento e à morte, tá? Então, nós estamos aqui nesse capítulo 12, estudando a natureza, tem umas coisas abrindo aqui na minha tela, a natureza de Ishvara, né? E essa natureza de Ishvara, ela precisa ser compreendida primeiro através dos atributos de Maya, porque a gente precisa compreender que esta é uma criação aparente, né? Criada por um criador aparente, na qual os vivos humanos aparentes, entre eles nós, nesta classe do Vedanta, no dia de hoje, nós também aparecemos. Então, é tudo parte desta ordem mítia aparente. E qual é a chave da questão? Se tudo isso é mítia, não é realmente real, por que que a gente perde tanto tempo, né, querendo obter conhecimento científico, né, para a galera cientista, e num outro nível querendo obter o conhecimento da realidade, né, o conhecimento da natureza eterna, o conhecimento de Satya? Se tudo isso aqui é mítia, por que que eu estou aqui perdendo meu tempo? Se eu sou uma entidade mítia, um mítia jiva humano, né? É porque o jiva humano, ele é feito de, como tudo no universo, né? Tudo no corpo, é feito de espírito e de matéria. Então, existe um aspecto inerente à nossa natureza Jiva Atma, né? Que
às vezes eu gosto de me referir como o Atma do Jiva, o espírito, né, deste corpo, mente, sentidos. Esse corpo, mente, sentidos é vivificado, sustentado, iluminado por aquilo que é o espírito, tá? Então, nós temos esse espírito que nada mais é do que Deus, que nada mais é do que a consciência, e essa consciência é a única realidade. Ela surge no intelecto humano como aham, que eu sou, eu existo, né? E imediatamente existe uma tendência natural, né? Uma ignorância, né, cósmica que compele a esses organismos vivos mais complexos que experimentam este eu sou, eu existo, eu sei que eu sou e que eu existo, eles naturalmente eles buscam uma identificação daquilo que o que é este ser, o que é esta minha existência. E invariavelmente, devido a esta sólida, densa ignorância, avidia, o Gil humano se identifica com o corpo-mente, né? E principalmente com o corpo, com a mente ele percebe que a minha identificação com a mente implica limitações monstruosas, enormes, porque minha mente é extremamente limitada, né? Naquilo que eu posso saber, conhecer. E a limitação com o corpo físico é ainda mais indignante, porque, né, por que que este corpo físico já está envelhecendo tão cedo, né? E por que que ele já está condenado a deixar, né? Deixar o mundo, né? Porque o corpo, tudo que nasce, cresce, envelhece e morre, né? Então, por que que o meu corpo físico, esse instrumento com o qual eu me identifiquei, eu apostei a minha existência nele, né? E se eu perder esse corpo, eu perco a minha existência. Se eu perder esse corpo, a minha mente perde essa consciência humana, né? Porque eu imagino que a consciência é uma parte, um produto e uma propriedade da matéria, que é o corpo físico, que é o cérebro. Então é tudo invertido, né? Satya, a realidade, através do Vedanta, ela surge para reverter aquilo que foi uma reversão através do poder enganador de Maya, né? Essa ignorância avidya, né? Então nós estamos, através do Vedanta, né, fazendo um esforço para compreender a natureza de Deus, nesse capítulo, em todos os capítulos, a partir do 7 ou 8 é sempre mais sobre Ishwara. Ishwara no início, né, Saguna Ishwara, né, uma deidade pessoal, depois Ishwara como a totalidade do cosmos, aí Ishwara como a inteligência suprema, mas é tudo dentro do âmbito de Mithya, né? No final a gente vai ouvir a declaração de que a real natureza de Ishwara, como nós estamos vendo no capítulo 12, não é o Saguna Atma, mas é o Nirguna Atma, né? Então, todo esse processo de compreensão da natureza de Deus é fundamental naquilo que se refere ao processo vedântico de elevação espiritual que conduz à libertação da problemática do samsara, tá? Então, o Vedanta é parte integrante dos Vedas, né, que é uma escritura religiosa espiritual que não foi originada pelos homens, mas foi revelada para os seres humanos. E esses Vedas, né, são absolutamente escrituras que descrevem o relacionamento entre o Jivatma e Ishvara, o seu criador, o criador do mundo. Então, para todos aqueles aqui presentes que não se sentem em harmonia ou em sintonia, ou se não, que não compreenderam que este aqui é um grupo religioso, espiritual, aquelas pessoas que realmente têm uma dificuldade enorme de reconhecer, né, e identificar o elemento Deus, né, que não é um subproduto da matéria, né? Então, aqueles que têm a dificuldade, vocês deveriam estar num grupo de materialismo espiritual, mais ou menos como os grupos, círculos budistas, tá? Você rejeita Deus, fala, não, existe sim nirvana, existe um estado mental assim, assado, mas não tem nada a ver com Deus, porque a realidade simplesmente é a experiência que nós temos e uma experiência de não dualidade, de
de vazio, né? De void, né? Então, a realidade não tem nada a ver com um estado de vazio, um estado de nada, de nulidade. A realidade é simplesmente a luz da consciência que experimenta, que ilumina e revela todos os estados e todas as experiências contidas naqueles estados, inclusive o estado de nulidade, de vazio, de nada, né? Qual é a realidade absoluta? É nada, nothingness, né? Não, como que você vai dizer que a realidade absoluta é nothingness, se a minha existência é auto-evidente, auto-reveladora, né? Sempre presente, até mesmo para identificar e reconhecer estados de vazio, de nulidade, que são semelhantes a estados tais quais o sono profundo, tá? O Nirvikalpa Samadhi. Então, por que que eu estou fazendo esta contextualização? É porque neste grupo aqui, esse grupo é desenhado para pessoas que compreenderam a importância de saber, de conhecer a natureza de Deus, tá? Por quê? Porque se a gente rejeita Deus, a gente está eliminando toda e qualquer possibilidade de nosso crescimento espiritual. Porque Deus é a nossa própria natureza. Se a gente rejeita Deus, a gente está rejeitando a nossa própria natureza, entendeu? Então, Deus é a consciência, é a nossa própria natureza. Se a gente diz Deus não existe, então eu sou um materialista. Ah, mas é espiritual, eu sei. Existe um universo de círculos que são materialistas espirituais ou espirituosos, né? Eles se sentem espirituais, mas eles são materialistas porque eles negaram Deus como espírito, eles só consideram que a realidade é a matéria, e matéria e energia são a mesma coisa. Então, eles são materialistas, eles buscam a realidade dentro do fenômeno mítia, dentro dos fenômenos matéria densa e matéria sutil. Tudo isso é mítia, tudo isso é matéria. Então, eu estou dizendo tudo isso de modo que a gente possa compreender que conhecer a natureza de Deus é fundamental e que se a gente não conhece esta natureza de Deus, né, iniciando do ABC até o fim, né, o Z, né, Y, X, Y, Z, se a gente não seguir esse processo de compreensão da natureza de Deus ao completo, né, então a gente jamais vai ser realmente capaz de apreciar e amar este princípio chamado Deus, esse princípio chamado a consciência Nirguna Atma, tá? Então, a gente não consegue amar ou desenvolver devoção, que é o elemento principal, né? Nós estamos vendo esse capítulo 12, ele está se fazendo, fechando assim, dizendo, existe sim a sadhana, não é a sadhana, a yoga da devoção, mas não é uma sadhana, é uma atitude, é um espírito religioso, devocional, que serve ao propósito de controlar essas tendências egomaniacas, né? Maníacas, né? Do ego. O ego, ele se sente, né? E se ele simplesmente ele não desenvolve este relacionamento com Deus a tal ponto de desenvolver uma atitude de apreciação, reverência, amor, devoção e entrega, dando de volta alguma coisa para o campo. Se ele não faz isso, o ego vai se tornar quase que invariavelmente um ego alterado, ok? Se achando, tá? Então, sem compreender a natureza de Deus, a devoção se torna impossível. É por isso que toda essa parte central do Gita se dedica exatamente ao conhecimento a respeito da natureza de Deus, em sua integridade ou totalidade, iniciando com sua natureza saguna, para que nós desenvolvamos, né, as qualificações, as capacidades, né, a purificação, o refinamento intelectual e emocional, mental, para que a gente possa realmente desenvolver esta emoção sublime que é a devoção, que é algo que, que é muito, né? É de uma outra dimensão, né? As nossas emoções são quase todas elas mundanas,
elas são referentes aos nossos gostos e desgostos, o que eu quero, o que eu não quero. A interação com o campo vai, né, dinamicamente oferecer essas circunstâncias nas quais o que eu quero está sendo perdido, o que eu não quero está chegando a mim, né? Eu não consigo realmente controlar as coisas e eu vou experimentando uma gama muito ampla de emoções humanas, tá? De emoções humanas. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Quem abrir o vídeo, eu agradeço muito, tá? Mas a gente abre o vídeo sem distrações, porque até mesmo um cachorrinho no colo de alguém já cria uma distração para as pessoas que estão assistindo o vídeo, tá? Então a gente está numa aula de Vedanta, a gente permanece focado na aula, sem nenhuma distração, por favor. Obrigado. Então nós desenvolvemos essa atitude saudável, devocional, né? De amor, de reverência, por que que a gente não vai ter essa apreciação pelo Criador, né? Essa inteligência suprema que faz tudo por nós de momento a momento, né? Ele nos cria e nos sustenta de momento a momento, né? Concedendo de momento a momento os nossos palans, os resultados, os nossos parabadakarmas, né? E sustentando o corpo físico através dos sistemas fisiológicos. Então, essa inteligência suprema é aquilo que nós deveríamos valorizar acima de tudo. Ah, não, mas essa vida tem muito sofrimento. Porra, comete suicídio se você não gosta dessa vida, né? Manda uma mensagem para Ishwara, diz, Ishwara, não queria estar aqui, ó, estou acabando com a minha vida, tá? Mas aí é lógico que isso não vai resolver o problema, né? Por quê? Porque o sofrimento é parte do processo humano de purificação, de elevação, de preparação, de refinamento. A gente tem que passar por esse processo de punha papa, curtindo os punhas e exaurindo os papas através da dor, né? Então é o amor e a dor, o prazer e a dor, sempre. Se você diz, não, eu quero só punha e eu estou acabando com a minha vida aqui porque eu estou experimentando muito papa, aí você manda uma mensagem clara para Ishwara, e o que que Ishwara vai fazer, Poliana? Qual vai ser a resposta de Ishwara para uma pessoa que diz, não, Ishwara, não quero fazer parte deste mundo porque tem muito papa? Qual é a mensagem? O que que ele vai fazer? O que que ele vai responder? Como ele vai responder? Quem é que pode me dizer? Nos dizer? É muito simples. Ishwara vai olhar para a situação. Você quer dizer, Mário? Você ia dizer? Se aproximou assim da câmera? Foi isso mesmo. Eu ia dizer que ele falaria meio antropomorfizado, né? Vida que segue, O que que ele diria? Não entendi, Mário, desculpa. vida que segue. Quem que entendeu, Se repete, por você quer se favor. matar, se mata. Tá. Quem quiser se matar, se mata. Tá. Não sei. Então, mas a resposta de Shuara não seria uma resposta a nível pessoal, porque ele é um sistema. O sistema Shuara, naturalmente, vai computar, porque é um computador perfeito, né? É um super computador que computa tudo e que jamais é sujeito a vírus, a erros, né? Ou qualquer problema. Então ele vai dizer, ok, tudo bem, aqui, esse aqui já nem precisou voltar aqui para me definir o futuro dele, o próximo nascimento dele, ele já negou, né, já entregou de volta o seu livre-arbítrio humano, essa capacidade de escolher, né, discernir, escolher as coisas, ele simplesmente entregou de volta para mim, então tudo bem, eu estou mandando ele de volta para o reino animal e, em alguns casos, para o reino vegetal. A alma individual, ela passa pelos todos os reinos, mineral, assim dizem os esotéricos, né? Então, se o cara diz assim, não quero sofrimento, não quero papa, então ele está dizendo, eu não quero fazer parte desse sistema no qual nós estamos curtindo punhas e
e pagando os papas, né, que são as nossas atividades, ações que não são realmente dármicas, né? Que irão produzir papa. Ações papas produzem resultados papas e o indivíduo tem a possibilidade de conectar os pontos e começar a reorientar-se na vida, né? E chegando às escrituras védicas, ele começa a compreender o sistema Ishvara e desenvolve grande amor, grande apreciação por essa inteligência suprema que nos dá tudo, né? Inclusive em nossas vidas, nos dá o livre-arbítrio, né? Com esta encarnação humana, e que a gente precisa saber que ele vem com um preço, né? Um preço muito claro e evidente, né? E caro, um preço caro é o quê? O exercício do livre-arbítrio, simplesmente ele irá produzir punha papa. O exercício do livre-arbítrio, eu estou dando a você um intelecto humano com a possibilidade de escolha. Se você escolher em harmonia com o Dharma, você vai produzir experiências favoráveis, papa, punhas. Se você escolher em violação ao meio ambiente, né, às leis e princípios do campo dármico, você vai experimentar papa, dor, sofrimento, né, agonia. Então, este é o preço do livre-arbítrio, né? Então, a pessoa que diz assim, eu não quero mais fazer parte desta experiência humana, tudo bem, eu estou mandando você de volta para ser um inseto. Uma barata, como eu gosto de dizer. Ninguém gostaria de ser uma barata, né? Então, tudo isso é sobre Bhakti Yoga, né? Nós vimos que o Bhakti Yoga começa com aquele tipo de devoto que coloca as ações para fins, né, pessoais, egóicos, né? Pensa a si e, no máximo, aqueles familiares mais próximos. É uma pessoa que não tem muita tendência de entregar muito ou doar muito ao campo, né? Essas pessoas elas querem extrair valor, mas não gostam de devolver valor. Não vou nem entrar no campo das doações, porque é incrível, mas as pessoas não sabem como realmente dar valor, né? Então, essas pessoas, né? São devotos que no início eles só querem extrair valor, mas ainda assim estão dizendo o quê? Ah, mas eu vou observar o Dharma e eu vou convocar o Ishvara para que ele possa remover os obstáculos entre meus desejos e, e e a realização dos mesmos, né? Então, isso vai crescendo, crescendo, o indivíduo vai purificando através da associação e compreensão deste relacionamento com o Criador, e aí, gradualmente, mas certamente, o indivíduo chega a um ponto no qual as suas ações são refinadas, né, sob o fogo das escrituras védicas, das escrituras do Gita, e o indivíduo vai compreendendo o valor de Ishvara, de Saguna Ishvara, vai se conformando, né, se harmonizando com as leis do campo e começa a colocar ações em contribuição, em doação, entendeu? Em dedicação e recebendo resultados a partir desta compreensão simples e clara de que tudo é desenhado de modo preciso para propiciar o nosso crescimento espiritual, né? Porque o mundo não é simplesmente um mercado no qual você chega lá com uma quantidade infinita de dinheiro e a capacidade de comprar tudo que está ali, né? Não, a gente tem uma capacidade limitada de comprar prazeres e quase sempre uma capacidade maior de comprar ou experimentar dores, papas, tá? Então, o indivíduo ele vai entrando em contato com tudo isso e as suas ações vão se tornando punya ações ou dharmica ações ou sattvika ações e essas ações vão produzindo punya. E punya não é o objetivo final, mas é importante, né? Porque, como nós sabemos, o punya é ah, uma, uma prisão de ouro, né? Como é que se diz? Uma Algema.
uma algema de ouro, né? E quem é que gostaria de uma algema de ouro? Ouro? Ninguém, né? Então, o que eu vou fazer com a algema de ouro, né? Principalmente se a algema estiver, né, atacada, presa numa prisão que eu não posso nem me mover de lá. Não posso nem vender aquele ouro. Nós sabemos tudo isso, existem os níveis diferentes de devoção, essa natureza, essa emoção sublime chamada devoção, ela vai crescendo na medida que o indivíduo cresce na sua compreensão da natureza de Deus e vai desenvolvendo esta emoção que vai cancelando aquelas emoções humanas de ficar brigando com Deus, reclamando, né? Né? Como é que se diz em português? Resmungando da vida, né? Brigando com Deus, não podia, isso não é justo, isso é... O indivíduo vai crescendo, vai amadurecendo finalmente, né? E ele vai desenvolvendo essa emoção que vai substituindo aquelas emoções humanas de que eu quero, o que eu quero, como quero, quando eu quero, né? E se eu não obtenho o que eu quero, eu dou chilique que nem uma criancinha. É isso que quase todo adulto ainda faz, em graus diferentes, né? Tem a passagem aqui do Mundaka, que o Swami nos apresenta como ilustração. Aquele que imagina mentalmente o desejo renasce através do seu desejo. Então, aqueles de nós que não compreendemos devidamente o sistema Ishvara, a gente ainda dá mole, assim por dizer, para aqueles desejos vinculantes, né, fundados na ignorância da minha natureza purnativa, né? Aquela fantasia de que, mas se eu obtiver isso, se eu obtiver isso, se eu obtiver aquilo. Então, aqueles que mentalmente ficam enganjando esses desejinhos, esses aspectos da ignorância, né? Eles renascem de novo, através dos seus desejos. É por isso que o autoconhecimento ele é dito ser, pelas nossas escrituras, o fim dos renascimentos. Porque quando você chega num ponto que você compreende a falácia de todos os desejos, entendeu? A falácia da realização desses desejos, mesmo a realização delas não satisfaz a alma individual. Quando você compreende isso lá no fundo mesmo, né, profundamente, você se torna uma pessoa madura, né? E você para de mentalmente nutrir esses desejos na medida que eles surgem na mente humana. A gente fica nutrindo a ignorância do samsara, tá? Então é aquela coisa, as pessoas chegam no Vedanta, elas ouvem dizer, uns dos ensinamentos mais primários é que a felicidade não está nos objetos de desejo, de ganho, né? The bliss is the joy is not in the object em inglês, né? No Shine Word era simplificado nesses termos. A felicidade, a joia, a alegria não está no objeto, né? Ela está na sua mente, é um estado mental. Ah, mas quando eu obtenho o meu objeto de desejo, quando eu realizo o meu desejo, a minha mente fica shanti, fica totalmente ananda. Tudo bem, mas quanto dura? Quanto dura este ananda? Quanto dura essa felicidade, esta joia, né? Então, o indivíduo maduro, ele compreendeu o sistema Ishvara e Maya não é fácil, né? Quase que eu ia dizer uma palavra feia, eu ia dizer Maya é foda, mas eu não posso dizer isso. Então, Maya, ele simplesmente engana todos porque ele é dito ser o maior dos ilusionistas, tá? Então, Maia vai de novo chegar, né? Vai testar a mente dos vedantinos do Vedanta Brasil, que disseram que eles compreenderam que a felicidade não está no ganho dos objetos de desejo, e vai começar a colocar esses desejos que vêm do campo causal na mente do Vedantino, para ver se o Vedantino vai nutrir esses desejos ou não, né? Se vai nutrir ou não. Então, e tudo isso são testes, e aquele que fica nutrindo esses desejos, né, renasce através desses desejos. Mas aqueles cujos desejos foram satisfeitos através desta profunda compreensão de que
não existe um objeto de desejo que possa te completar, porque a sua natureza é completa, porque só existe você na medida que você realmente compreende, não teoricamente, intelectualmente, que você é a consciência, a única realidade. Então, só existe você, aquilo que é um sem nada além de si, é ilimitado, né? É cheio, é inteiro, é completo, portanto, não falta nada. Se não falta nada, aquilo ali vai acabar com aquela fonte original de ignorância que produz desejos, né? Todo o tempo, todo o tempo. Inconscientemente as pessoas estão produzindo e nutrindo desejos. Mas aquele que compreendeu o sistema Ishvara e aquele que compreendeu meus ensinamentos a respeito da natureza Satyam, que é Nirguna Atma, Nirguna Brahman, eles permanecem satisfeitos. Mas como assim? Eles satisfizeram todos os desejos? Não, eles estão livres do desejo. Desejo é a problemática humana, e desejo nasce de uma ignorância fundamental de que a realidade aqui é a dualidade, esses objetos de experiência servem o propósito de me completar e de me fazer feliz, tá? Essa é a ignorância básica, né? Fundamental. Aqueles que compreenderam tudo isso, aqueles que compreenderam o que é Mithya, aqueles que compreenderam o que é Satya, aqueles que compreenderam ambas ordens, uma real, a outra aparentemente real, sem fazer confusão ou transferência ou sobreposição entre elas, esses indivíduos realizaram a pureza do Atma e os desejos são fulminados, eles desaparecem, enquanto ainda aqui na Terra, enquanto ainda encarnados. Essa é a promessa do Vedanta, essa é a promessa dos Upanishads. Você não precisa de deixar esta ordem para ir numa quinta dimensão, sexta dimensão, oitava dimensão, aquilo que seja, né, a dimensão, você não precisa ir para uma loca celestial. A promessa é que esta realização, que realmente completa e satisfaz o indivíduo através do cancelamento desses desejos que jamais entregam, só pode ser feita aqui na Terra, enquanto nós estivermos enganjados com esses desejos, entendeu? Que ficam aparecendo, que fico me enganando e que eu fico nutrindo os mesmos e que aí eu fico preso no samsara chakra. É aqui que a gente pode quebrar o samsara chakra. É aqui, somente aqui. Quando a gente vai numa loca, a gente vai experimentar punya. Se a loca for inferior, a gente vai experimentar papa, mas sempre a nível mental, emocional, tá? Então, desejo é o problema. Ah, então o desejo é o problema, então eu não quero nem mesmo o desejo pelo autoconhecimento e moksha. Não, peraí. Esse é o único desejo que vai consumir a energia que você estava dando a todos os outros desejos. Aí o que que ocorre quando você fica sem combustível, tá? Você tem a sua casa, você tem aqui um sistema alternativo, você tem diesel, tem isso e aquilo. Quando acaba toda a sua energia, né? O que que ocorre? Você simplesmente já não pode produzir ou fazer nada, né? Acabou, não tem mais energia nenhuma. Então, a energia do desejo, ela vai ser consumida por esse desejo superior, que é o desejo pelo autoconhecimento e moksha, de tal modo que depois a energia que estava realmente investida em todos os objetos de desejos, ela vai se dissipando, 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 dissipando. Esse desejo chamado desejo mumukshutva, que é o desejo pelo autoconhecimento que transforma, ele está cheio de energia, mas aí o que que ocorre? Ele não tem mais as fontes de energia, porque as fontes de energia estavam vindo dos desejos que estavam, né, simplesmente alocados nos objetos de desejos mundanos. Né? Então, agora você tem o desejo pelo autoconhecimento e você não tem mais de onde tirar a energia para colocar nesse desejo intenso. Aí o que que ocorre? Esse desejo ele se extingue por ele mesmo e aquele é o estado mais sublime, mais superior de entrega ou devoção. Eu aprendi essa palavra, hein, Betânia? Entrega.
E que se não bastasse, né, na dinâmica do desejo, a gente, quando obtém aquilo que a gente deseja, depois a gente tem que manter é um trabalhão. Então, é sofrimento, é um rala-rala para obter, depois um estresse enorme para manter, e depois a tragédia final é quando você perde, né? Você perde o amor da sua vida, o carro que você gostava num acidente, né, que acabou dando perda total. Você perde a sua saúde, oh, a minha saúde, você perde a sua juventude, você perde a beleza física e no final o corpo está lá na cama e você perde o corpinho que ficou velho e fraco, né? Então a gente vai perder tudo, tudo, tudo. Essa é a tragédia final da busca por objetos de mídia como meio de me realizar, me resolver, me pacificar, me produzir uma experiência permanente de paz e felicidade e alegria, né? E essa passagem é bonita, né? O Swami lembrando o capítulo 9. Estou fazendo uma contextualização mais profunda, mas eu acho que vale a pena. Neste 22 ele fala sobre, do capítulo 9 do Gita, aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, oferecem adoração ao habitar em mim. Então, aquelas pessoas que compreendem a minha real natureza como Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, ou Nirguna Atma, elas oferecem as suas reverências e as suas adorações, que são as maiores que existem. Mas como elas fazem isso? Habitando em mim. Mas elas sempre habitaram em você, porque você é a única realidade, sim, mas elas conscientemente agora elas estão habitando em mim. Portanto, a adoração delas é a superior de todas, não existe nenhuma distância ou separação na mente do Yanni entre eu e Brahman, só existe esta realidade. Portanto, Krishna, falando em nome de Brahman, diz: eles oferecem isso. Como que eles fazem para oferecer isso? Algum ritual? Não, eles simplesmente são firmes no autoconhecimento Aham Brahmasmi. Não existe separação, eles habitam em mim através da compreensão livre de dúvidas, vaguezas, abstrações, desconfianças. E aí ele diz: para esses indivíduos, eu cuido de tudo aquilo que é yoga, nesse sentido, a yoga é a conexão para obter, para aquisição, e kshema, que é a preservação daqueles que estão sempre unidos a mim, tá? De que modo, né, Ishvara cuida de tudo isso? É muito simples, né? Primeiro ele fala aqui que eu sou Brahman, né? E aquele que compreendeu a unidade em mim. Então, como é que eu vou realmente resolver o problema da necessidade de ganho de manutenção, compreendendo de que só existe você, cara, só existe eu, só existe o Atma, só existe Brahman, só existe a consciência, tá? Não existe necessidade nenhuma de obter e manter. Você jamais vai obter, manter e perder aquilo que sempre foi você, a única realidade. Então, em dois níveis, no nível de compreensão de Saguna e Ishvara, né? E no nível de Nirguna e Ishvara, o problema de aquisição e preservação é resolvido através do Yana, né? Atma Yana, Ishvara Yana. E aí o Swami faz um comentário muito bacana. Aí já aqui ele está se referindo a Saguna Ishwara. Ele fala assim: é muito importante a gente compreender isso, porque a nossa preocupação como, como né, corpo, mente, sentidos, buscando a aquisição e a manutenção, a gente tem que transferir isso para o Senhor, tá? Então, aqui se aplica mais ao Senhor Saguna, na medida que a gente compreende que o sistema Ishvara é que vai cuidar realmente daquilo que eu posso obter e daquilo que eu vou manter e por quanto tempo aquilo será mantido, que inclui meu corpo físico. Então, do ponto de vista de Saguna Ishvara, você já relaxa, tá? Então, eu vou transferir essa ansiedade, essa preocupação a respeito do haver, manter, etc., ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que está realmente em controle, mas sem jamais me isentar da minha responsabilidade como um carta, aquele que coloca as ações em harmonia com as leis de Deus, em harmonia com o meu objetivo, e a esse ponto, o meu objetivo é
a purificação, o refinamento espiritual, de tal modo que eu possa devidamente compreender o Aham Brahmasmi. Somente então a gente vai relaxar, vai ter uma mente relaxada e qualificada para os Upanishads. Então, tudo isso nós chamamos de Sudhi Pradana Karma, Chitta Sudhi, né? Ações predominantes para purificar o intelecto. Também Niskama Karma Pradama, Pradana Karma Yoga, ações predominantemente Niskama significa eu faço o que eu faço, e as minhas ações visam adicionar valor, né? De ações que possam beneficiar o campo com espírito de dedicação a Ishvara, porque eu sei que Ishvara é o campo, né? Então, essas ações muitas vezes são denominadas altruístas, mas por trás desse altruísmo, um Vedantino, de verdade, faz isso, né? Porque ele quer servir o Senhor, mas por trás disso ele sabe, e eu compreendo e eu acredito, né, intelectualmente, eu tenho confiança nessas escrituras quando elas dizem que o Karma Yogi mais elevado é aquele que faz o que faz para servir o Senhor, sabendo que no processo de servir o Senhor eu estou desenvolvendo as qualificações necessárias, né? Eu estou desenvolvendo a purificação e o refinamento necessária para que eu possa compreender a real natureza de Ishvara, a real natureza da realidade, a minha real natureza, sempre livre e independente de tudo isso que ocorre em Mitya, né? Porque se a mente estiver sempre preocupada, né, a gente não tem a condição necessária para entrar no processo upanishádico que conduz e culmina com o autoconhecimento. Então, nós passamos por Sakama Karma, depois Niskama Karma, e, e isso, a compreensão da natureza Saguna, Nirguna de Ishvara, vai nos livrar da ansiedade a respeito do ganho, manutenção e perda, né, daquilo que eu considero seja uma fonte de prazer, satisfação ou paz ou segurança, né? A única segurança eu já transferi para Deus, das coisas do mundo eu transferi para Deus, e agora eu estou trabalhando para transferir esta segurança que eu encontrei em Saguna Deus para Nirguna Deus, que nada mais é do que a minha própria natureza. Então, eu estou transferindo um nível de segurança do mundo para Ishvara e depois para Nirguna Brahman, a minha própria natureza, que é sinônimo de nenhuma dependência, né? Eu não tenho mais nenhuma dependência, eu não preciso de uma fonte de segurança, porque a minha própria existência, consciência, é a única fonte de segurança que existe. Mas como assim? É porque é a única realidade. Você imagina que você possa viver num local onde não existem vizinhos. Você já ouviu dizer que vizinho dá sempre encrenca com vizinho? Né? Então a gente fala, putz, eu gostaria de viver num lugar onde não existe nenhum vizinho, né? Por quê? Porque você acredita que você seja o corpo-mente, você seja o proprietário da sua casa, você tem o vizinho da frente, do lado, atrás, etc. E você tem que encontrar harmonia, né, entre esses relacionamentos, né? Mas imagine que você, de um dia para o outro, você acorda de manhã e você já não se considera uma pessoa, corpo, mente, sentido. Você considera a consciência. Aí você olha para frente, você vê assim, putz, aquele cara também é a consciência. Olha para trás, aquele é a consciência. Só existe a consciência aqui. Eu pensava que essas pessoas fossem pessoas, são todos a consciência, né? Qual tipo de insegurança você vai ter se você realmente, né, assume a sua realidade como consciência, sabendo que tudo é somente um oceano de consciência, onde não existem dois, não existe necessidade de segurança. Onde não existem dois, não existe guerra, como a gente vê nos dias de hoje, entendeu? E isso é possível através da compreensão da natureza intrínseca do jiva humano, que é a mesma de todos os jivas, até os não humanos, até mesmo de Jagata, né? O mundo físico material. Tudo é somente Brahman.
Ok. Então, isso nos traz aonde nós paramos na semana passada. E uma vez que uma pessoa tenha passado por este último estágio, qual estágio? É o estágio do Pássaro, né? Eu esqueci, eu não entrei nisso aqui porque eu estou me alongando muito. Nós passamos esse processo chamado Bhakti Yoga, não é realmente uma sadhana, né? Mas é uma devoção que se desenvolve na medida que você compreende a natureza de Deus. Quando a gente compreende, aí a gente realmente se apaixona por Deus. Você sabe quando você quer se apaixonar por uma pessoa, né? Você começa a dizer, eu quero conhecer, eu gostei do nariz, eu gostei da altura, a pessoa nem é gordinha, isso e aquilo. Aí a gente começa a projetar um monte de coisa boa no outro, né? Aí, de repente, quando você começa a chegar mais perto, você vê que não era bem assim, o nariz era um nariz de borracha, postiço, né? A altura é porque a pessoa usava um sapato alto, etc. Então, você vai se enganando, porque você vai projetando. Mas quando você conhece Deus, não tem margem de projeção, não tem margem de erro na medida que você compreende sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, tá? Então, na medida que a gente compreende Deus, a gente vai desenvolvendo esta devoção, e uma vez da devoção do Karma Yoga esteja bem estabelecida, é dito que o indivíduo talvez precise de Upasana Yoga. Upasana Yoga é uma yoga, é uma sadhana, é a meditação que nos permite o quê? Nos permite desenvolver uma mente focada, né? Uma mente focada, uma mente que foi expandida através da compreensão, o conhecimento a respeito de Deus, que no início era uma compreensão mais grosseira, né? Mas que gradualmente ela foi se tornando mais sutil, mais expansiva, né? Então, a mente do indivíduo ela vai se expandendo, vai se sutilizando, vai se tornando mais refinada, satívica, à medida que o seu upasana vai utilizando objetos de upasana sempre mais sutis e expandidos, tá? Como sempre, como a natureza de Deus. Então, esses são os 5 níveis de Bhakti Yoga, que não é uma sadhana, mas é a devoção que está presente nos 2 níveis de Karma Yoga, nos 2 níveis de Upasana, e, naturalmente, indispensável através do Nididhyasana, do Vedanta, que é a meditação proposta pelos Upanishads. E uma vez que uma pessoa tenha passado por todos esses estágios, então ela está pronta para o Yana Yoga do Vedanta, né? Aqui ele está falando, ela estaria preparada para o terceiro e último, quarto e último estágio, que é o Upasana, não mais no Istadevata, né? Mas o Upasana utilizando um símbolo do Upasana, que é a totalidade do cosmos, ou simplesmente Ishvara, Saguna Ishvara, como a inteligência suprema, como eu costumo colocar, tá? Então, se no início eu preciso de um senhor, de um Ishvara limitado por nomes, formas e características, aí eu passo para um Ishvara, que é a totalidade de todos os nomes, formas e características, e eu vou expandindo a minha mente, né, até que eu possa ver Ishvara como a inteligência, o puro Sattvaguna, a causa inteligente e eficiente de todo o universo, né? Então, estes seriam os níveis de Upasana, né? E uma vez eu tenha passado por todos esses estágios, né, no meu processo de crescimento espiritual, eu estou pronto para o último estágio, né, que requer uma mente muito madura, né, um praticante das 4 qualificações, né? Esse indivíduo, ele é dito ser um Vedantino, né? Aquele que entra no Shravana, Manana, Nididhyasana, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. O autoconhecimento, o Swami diz, ele somente realmente possível, ele só inicia a se desenvolver quando nós já desenvolvemos essas qualificações, tá? As qualificações necessárias. E o Bhakti Yoga é absolutamente fundamental para o desenvolvimento dessas qualificações.
Essa preparação mental para o Shravana Manana e Nididhyasana Vedanta é indispensável. E existem pessoas que acreditam que eles são vedantinos, negando e rejeitando Ishvara, Deus o Criador, porque elas são simplesmente materialistas, né? Materialistas, espirituais. É o último nível apresentado, né, neste processo de sadhanas, né? É o Nididhyasana do Vedanta, que depende do Shravana, ouvir os conhecimentos, refletir e depois contemplar, internalizando, né, aplicando. Então, o Swami aqui coloca, segundo a linguagem apresentada por Shankaracharya no Vivekachudamani, ele diz que o Nididhyasana, que é o nível final de devoção, é uma devoção na qual o indivíduo é totalmente devoto à investigação da real natureza do ser, à investigação a respeito da real natureza da realidade, a investigação a respeito da real natureza de Deus como Nirvikalpa, Nirvikalpa não, Nirguna Atma, Nirguna Brahman, ok? Então, este é o nível mais elevado e a gente pode realmente compreender isso com muita facilidade, porque quando a gente chega neste nível, primeiro, o conhecimento já precisa estar bem estabelecido a respeito da natureza de Saguna Ishvara e o modo qual, né, eu estou sempre interagindo em mítia com este Saguna Ishvara, de modo que eu não jogo esse Saguna Ishvara pela janela, simplesmente achando, não, não, eu sou Brahman, só isso que eu preciso lembrar. Você continua observando o seu relacionamento com Saguna e Ishvara, você compreende a importância deste processo, até mesmo depois do autoconhecimento ter sido devidamente estabelecido no intelecto humano. Então, esta autoinvestigação que ocorre, né, quando o indivíduo desenvolveu essas qualificações, ela requer uma devoção enorme, né? Requer um conhecimento enorme a respeito da natureza Saguna Ishvara, né? E depois o conhecimento a respeito de Nirguna Ishvara vai se desenvolvendo e ali então o indivíduo tem que ter uma dedicação, uma devoção, uma paixão por isso, deve ter uma obsessão, tá? Um amor por esse processo incrível. Então, é a devoção mais elevada que existe, é a devoção a respeito para com a autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um guru competente. Não tentem fazer isso sozinho, tá? Porque ele não realmente não frutifica, quase que invariavelmente, a menos que o indivíduo seja um gênio espiritual. Um gênio espiritual jamais teria entrado em contato com o Vedanta Brasil. Então já elimina a possibilidade que algum entre nós sejamos gênios espirituais, né? Ok, essa investigação consiste em Shravana Manana Nididhyasana. O que que Swami diz? É um estudo sistemático, né? Pá, o ABC, CD, F, E, G, H, as escrituras elas vão crescendo em complexidade e sutilidade e expansão de compreensão. Então, tem um sistema de ensino, do mesmo modo que a gente inicia como criança, no sistema mais básico, elementar, depois a gente passa para o primeiro grau, segundo grau, isso e aquilo. Então, tem um sistema de ensino e ele precisa ser consistente. Você não pode fazer, eu vou fazer um pouco, depois eu vou tirar férias de 2 meses, de 2 anos, de 5 anos, depois eu volto, né? Não, tem que ser consistente. Um estudo consistente e sistemático das escrituras vedantinas por um período de tempo sobre a orientação de um acharya competente, um guru competente.
Aí o Swami parece que ele faz uma brincadeira e diz, não, esquece, 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 esquece o que eu estou dizendo assim. Não se preocupe, né? Você não precisa de um acharya competente, tá? Esquece isso porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Então, Shravana é o estudo consistente e sistemático das escrituras. E ele diz, não são os textos purânicos, aquilo ali são textos primários, tá? Que não fazem parte do Shravana Manana Nididhyasana Vedântico, né? Aí a Marineia, que está sempre muito ligada, diria assim, mas como assim, professor? Se o Bhagavad Gita é um Purana, né? Sim, o Bhagavad Gita é uma exceção à regra. Bhagavad Gita é o único Purana daquilo que eu sei que são ensinamentos a respeito de karma, dharma, upasana e moksha. Tem tudo ali. Por isso que é dito ser uma escritura que é uma síntese de todos os Vedas que encompassa o Vedanta, os Upanishads, tá? Neste quinto nível, no quinto final de devoção, você vai abordar a natureza nirguna do Senhor. E somente as escrituras dos Upanishads, do Vedanta, abordam este tal de Nirguna Brahman. Nirguna esse, Brahman esse, Deus esse que as pessoas por aí pensam que seja uma viagem intelectual, uma viagem filosófica na mente desses ianes. Como é que pode existir um princípio que não é um objeto de conhecimento? Ah, muito simples, meu caro. Não é um objeto de conhecimento porque é o sujeito que jamais é conhecido, mas sem o qual nada pode ser conhecido. Eu não entendo como as pessoas têm uma dificuldade tão grande de identificar e reconhecer o fato de que existe um sujeito que não é a mente. A mente é um objeto porque este sujeito, a consciência, vê a mente objetivamente, né? Então existe esse princípio que não é visto, que não é um objeto de conhecimento, não é um objeto de experiência, mas esse princípio, ele é a única fonte que permite à mente, ao corpo, mente e sentidos, de conhecer e experimentar este mundo mítia, mas existe um princípio que permite tudo isso, né? E esse princípio é a consciência não dual, a consciência original, a consciência universal, como queiramos, tá? Essa consciência, ela se reflete no aparato corpo, mente, sentidos, no caso do jiva humano, ela produz uma senciência humana. O que é essa senciência humana? Ela é diferente da senciência que as minhas galinhas experimentam, tá? A ciência humana é uma ciência que nos permite dizer, opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo compreender. Deixa eu ver como é que eu vou determinar essa situação. As minhas galinhas não, elas só saem correndo para receber a comida, né? Ou saem correndo de qualquer perigo, tá? Então, essa ciência humana é o que nos distingue do restante do reino animal, né? E para isso nós precisamos passar por esse processo vedântico sistematicamente, consistentemente, por um período de tempo sob a orientação de um professor competente. Então, quanto tempo é uma outra coisa, né? As pessoas ficam, mas quanto tempo, professor? Eu já estou aqui, né? As pessoas me escrevem às vezes, mas eu estou aqui já há 7 anos, 6 anos, 8 anos, quanto tempo, né? Já me dá o certificado, porra, né? Aí eu pego, eu peço ajuda, Betânia, a gente faz o certificado, manda para as pessoas, pensando que as pessoas vão ficar convencidas do Aham Brahmasmi, mas não, nem o certificado consegue convencer as pessoas, né? Porque somente a pessoa pode se convencer, né? Somente a pessoa pode se convencer.
Aí ele diz assim, Swamiji, você está inventando história, porque eu vejo que no Gita não estão falando dessa história de um guru competente, que é importante, que é indispensável. Eu acho que você está fazendo marketing de si mesmo, né? Aí ele fala assim, não, eu não estou adicionando, acrescentando nada, né? No quarto capítulo, por exemplo, né? Foi dito o quê? Que você obtenha esse conhecimento através da prostração, serviço e pela investigação adequada. Aonde que eu vou fazer isso? Fique tranquilo, os sábios irão transmitir esse conhecimento para você. Então, quem são esses sábios? A palavra sábio, ela é auto-evidente, né? Auto-explicativa, né? Ela diz o sábio. Sábio é aquele que sabe alguma coisa que você não sabe, né? Então, existem sábios, existem gurus em todos os campos de conhecimento científico humano. Ah, o guru, cara, é um guru de programação, guru de computação, guru de inteligência artificial. Então, eu quero compreender um pouco, eu vou a esse guru, tá? Mas aqui nós falamos de um conhecimento que não é um conhecimento objetivo, não é um conhecimento científico, é o autoconhecimento. Então, este é o sábio que resolveu a problemática do samsara, né? E somente esses sábios podem realmente transferir esse conhecimento para você. Arjuna, você tem que necessariamente ir para um guru, se abrir e pedir por esse ensinamento e consistentemente, sistematicamente, amadurecer e crescer até chegar ao Shravana. Então, o estudo sistemático e consistente das escrituras é um pré-requisito, ok? Então, isso muito provavelmente eu vou perder outros dois alunos com essa aula de hoje, mas a gente tem que dizer as coisas assim como elas são. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.